Abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, verso 12. Atos, capítulo 1, verso 12. Na semana passada nós iniciamos aí essa jornada, que vai durar alguns meses, aliás, alguns anos, porque nós vamos fazer uma parte esse ano e uma parte nos outros anos, acerca desses 28 capítulos do livro de Atos. E nós iniciamos falando um pouco da introdução, quem escreveu esse livro, em que período escreveu, o que aconteceu nesse primeiro momento da vida desses homens, onde Jesus estava então sendo elevado aos céus e dando a eles uma promessa e pedindo a eles que eles permanecessem em Jerusalém até que essa promessa fosse cumprida. E hoje nós vamos continuar a partir do verso 12, o que aconteceu dali em diante. E eu quero, para nível de introdução, antes de ler o texto, quero que você faça um panorama, tente concentrar, colocar a sua mente nesse entendimento de como a igreja começou a viver. Nós vamos hoje, talvez separar em 4, 5 pontos o que eu quero falar, que nós vamos observar as marcas da igreja, as respostas da igreja, o que a igreja fez após a ascensão de Cristo. Vão ser alguns versículos que a gente vai ler hoje, do capítulo 1, verso 12, até o final do capítulo 1, são poucos versículos, mas vai nos trazer uma introdução, mas também uma direção. Atos, o livro de Atos, ele relata o começo da igreja cristã. Muitos autores comentaristas bíblicos vão dizer que o livro de Atos é um manual de crescimento de igreja, é um manual eclesiástico, é a melhor forma de nós, por exemplo, como comunidade, encontrarmos ensino, direção para a igreja. E se nós entendemos e compreendemos que fomos chamados para viver pelo Senhor na sua igreja, precisamos voltar à Escritura para ter essa orientação acerca disso. Amém? Vamos ler o texto? Atos, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém. Voltaram da onde? Só para a gente contextualizar. Estavam com Jesus, Jesus foi levado aos céus, lá no Monte das Oliveiras, e agora, que eles ficaram parados, o anjo falou para eles: olha, galileus, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir um dia, voltará. Ou seja, vamos andar, povo, vamos parar de olhar para o céu e vamos em frente. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram a um aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição.
Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Feche teus olhos no seu lugar, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo juntos, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu consolo sobre nós, obrigado pelo Teu Espírito Santo, derramado sobre esses homens, mas também derramado sobre nós, que nos ilumina, que nos traz orientação. Pedimos mais uma vez essa noite a Tua condução sobre a nossa mente, sobre a nossa concentração, sobre a nossa interpretação do texto. Ajuda-nos, Pai, a amarmos mais a Ti, a encontrarmos quem o Senhor é por meio da Tua palavra. Leva-nos de forma concisa ao Teu encontro. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, quando nós lemos o texto, Jesus tinha dado uma ordem. Jesus, naquele momento, que está sendo levado aos céus, imaginem se você no lugar daqueles discípulos. Jesus com um corpo glorificado, transformado, em glória, é conduzido aos céus diante deles, com anjos subindo e descendo. Eles então têm uma visão do céu aberto, e Jesus sendo elevado de frente a eles. Eu tenho certeza que isso marcou a vida deles para todo sempre. Foi um ponto crucial, de virada, de revelação, de entendimento daquele que estava diante deles. Ali ficou evidente que não era um simples homem, que não era apenas um homem de Nazaré, chamado de Nazareno, não era o filho de José e de Maria, não era um judeu, um rabi ou um mestre, mas era aquilo que Jesus havia revelado a eles. Era o Filho do Deus vivo, era a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, o alfa e o ômega, aquele que João vai relatar no seu evangelho que as nossas mãos apalparam, e os nossos olhos viram. Nós testemunhamos disso, ao ponto de João falar que ele era a palavra, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória. Esse era aquele que estava diante deles, e esse era aquele que estava subindo aos céus, indo embora, mas que havia deixado uma promessa, que havia encorajado eles, que havia dito a eles que era necessário que ele fosse, porque em breve viria o Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus orienta esses homens a se manterem em Jerusalém, e eles então retornam. O percurso é pequeno, né? O texto bíblico aqui nos fala cerca de 1 quilômetro. Quando você vai em algumas versões, vai dizer a distância de um sábado, porque o judeu, ele, dentro da lei, eles interpretavam a lei do sábado com algumas circunstâncias. Então, por exemplo, no sábado eles não faziam algumas coisas, e no sábado eles andavam cerca de um sábado, que era cerca de 1,2 km, 1,5 km, era o máximo que alguém poderia andar para que não ferisse a lei. E Lucas relata isso. Lucas relata que eles voltaram para Jerusalém e que eles andaram cerca de 1 quilômetro à distância de um sábado. E é importante esse detalhe. Por quê? Porque aqui está iniciando o ministério da igreja. Aqui Jesus está se levando, indo, passando o bastão, e agora a igreja inicia o seu ministério. E como a igreja inicia o seu ministério? Presta atenção nisso. Como nós, como igreja, exercitamos e iniciamos o nosso ministério para com Jesus? Em obediência. Obediência. A igreja vive em obediência. Se Jesus está dizendo retornem para Jerusalém,
nós retornamos para Jerusalém. Esse é o caminho específico da igreja. O caminho da igreja é a obediência. Nós vivemos em um período da história em que a palavra obedecer, obediência, disciplina, estar sujeito, sujeição, essas palavras são um pouco manchadas e maculadas por um senso comum de uma falsa liberdade, de um desejo de fazermos o que eu quero à custa de qualquer coisa. Muito bem, você é livre, você tem liberdade para isso, mas a liberdade cristã se encontra na obediência, e não é ruim. Aliás, muitas pessoas que tentam viver uma vida totalmente libertina, distante de padrões, na maioria das vezes elas se tornam escravos dos seus próprios desejos. Elas vivem a vida tentando mostrar para todos que eles são livres, que eles fazem o que desejam, que eles vão aqui e acolá, mas na grande maioria são escravas dos seus próprios desejos. E olham para a vida das outras pessoas de forma muitas vezes preconceituosa, atrelando as outras pessoas, porque elas não fazem aquilo que elas fazem, como se elas fossem menores, inferiores, não fossem tão boas quanto elas. Mas isso é uma grande mentira. Por quê? Por que é uma grande mentira? Porque nós vivemos num universo ordenado e pré-determinado. Existem valores, existem circunstâncias que vão além de nós, e nós devemos estar sujeitas a ela. Parece simples o que eu vou falar, mas é inerente à vida humana. Nós, por exemplo, precisamos, desde a nossa infância, que alguém nos amamente, nos alimente, nos troque a fralda, cuide de nós, que nos dê moradia, que nos coloque dentro da sua casa, que pague as nossas contas, Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho tentado com o filho menor desfraldá-lo, né? Porque agora com 2 anos e meio, um xixi é uma fralda, né? E eu vou contando os reais assim, a cada fralda. Mas ele depende de mim em toda circunstância, na sua existência, no seu comer, no seu tomar banho, na sua fralda. Nós nascemos num universo onde que a dependência é natural à nossa existência. Portanto, achar que somos essencialmente livres e não dependemos de nada e ninguém, isso é utopia. Quer um exemplo que vai mexer conosco? Em 2 circunstâncias. Uma delas foi no ano de 2018, se eu não me engano, a greve dos caminhoneiros. Eles pararam ali durante um tempo, eu não lembro ao cerca quanto, se chegou a um mês ou um tempo. Meus irmãos, o desabastecimento dos mercados, dos postos de combustível, do sacolão, de tudo isso mexeu de tal forma conosco, que muitas pessoas ficaram desesperadas. Sabe, as pessoas já estavam acumulando coisas dentro de casa, já estavam pensando o que vão fazer. A pandemia mexeu no nosso senso de não somos dependentes de ninguém. De repente nos vimos presos dentro de casa, nos vimos limitados, não tivemos acesso a coisas e tivemos que mudar o padrão de vida. Quantas pessoas mudaram um padrão de vida na pandemia? Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos dependentes, nós estamos dentro de um estado de coisas, de um mundo, de um universo, que nós não somos donos. E, portanto, se nós tivermos bom senso, e se nós formos honestos com nós mesmos, tem alguém que manda nisso tudo, tem alguém que criou tudo isso, tem alguém acima de tudo isso, que se eu for honesto e coeso comigo mesmo, qual será a minha resposta a isso? Conhecê-lo e obedecê-lo. Se há por trás de mim, se há algo além de mim que eu não entendo, se eu não consigo entender como o vento vai para um lado, para o outro, como a chuva, como as estações, como nós temos, enfim, tantas coisas, tantas circunstâncias dentro do nosso universo que nós não controlamos, como não nos sujeitarmos e obedecer aquele
que controla todas as coisas. A primeira regra, o primeiro ponto, a primeira necessidade da igreja é obedecer. É obedecer. Aliás, cristianismo sem senhorio do Senhor não é cristianismo. Cristianismo sem um rei, sem um Senhor, sem um Salvador, não é cristianismo. É qualquer outra religião. Por quê? Qual é o grande X no cristianismo? É um rei, um Salvador e um Senhor. Aonde nós ouvimos a pregação do Evangelho que nos diz: é chegado o reino de Deus. Portanto, arrependam-se. Portanto, deixem de ser reis e donos de vocês mesmos e entendam que vocês têm um rei e um Senhor. E essa é a porta de entrada do Evangelho. A porta de entrada do Evangelho é reconhecer Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir disso, obedecê-lo. O texto nos diz logo em seguida que eles chegaram a um aposento. Em outras versões, na Almeida, por exemplo, vai chamar isso de cenáculo. E é interessante que a igreja começa a se reunir nesse lugar. Muito provavelmente, e eu creio nisso, que esse cenáculo é o mesmo lugar da ceia, aonde Jesus, alguns dias antes, tinha ceado com eles, tinha lavado os pés deles, tinha iniciado ali a nova aliança, partindo o pão, derramando, dando a eles de beber do suco, demonstrando que era o seu sangue derramado, lavou os pés deles, e novamente eles estão lá. O texto fala que estão os 11 reunidos, porque obviamente Judas já não estava mais entre eles. Eles então se reúnem nesse lugar. Em algumas versões vão dizer que eles permaneceram unânimes. Nós hoje, nós sabemos que foram 10 dias, que Jesus viveu entre eles 40 dias, Lucas nos fala, em Atos, e que o Pentecostes aconteceu 50 dias, após a ressurreição de Jesus. Mas eles não sabiam. Jesus não falou para eles: olha, vocês vão se reunir durante 10 dias. Eles vão ficar lá orando, juntos, pelo menos nos textos bíblicos que eu encontro, não há essa direção. Mas eles obedeceram, e eles fizeram o quê? Eles permaneceram reunidos. Permaneceram reunidos, unânimes. Imagina a reunião desses irmãos. Sabe, o Mestre, Jesus, o Rei do Universo, aquele que a gente viu subir, mandou a gente se reunir, mandou a gente ficar junto, para o cumprimento da promessa, que a gente vai falar na semana que vem. Mandou nós ficarmos aqui, e o texto nos fala que de repente já tinham 120 irmãos, 120 pessoas. Aliás, Lucas ele é muito detalhista, e às vezes a gente passa despercebido sobre isso. Dentro da religião judaica, 120 pessoas era o número que formava uma comunidade, aonde existia um concílio, aonde existiam lideranças, e aonde eles tomavam decisões. Olha que interessante. De repente você tem ali um grupo de irmãos, reunindo, unânimes, perseverando. Presta atenção, a igreja inicia obedecendo e se reunindo. A igreja se reúne. Sabe, parte da vida cristã é nos reunir, é estarmos juntos, é cantarmos juntos, é lermos a palavra juntos, é louvarmos o Senhor, é ouvirmos uns aos outros, é orarmos uns para os outros, é entendermos as necessidades. A igreja acontece desta forma. Isso foi algo que fez uma ferida na igreja durante, por exemplo, o período da pandemia, que nos levou, obviamente, a nos distanciarmos e, entendemos que havia uma certa necessidade naquele momento, mas muitos irmãos perderam de vista o propósito da reunião. A reunião é importante. Deixa eu falar algo para você, confessar os meus pecados. Se deixasse por mim, eu não me reunia com pessoas o tempo todo. Mas tu vai dizer assim: pastor, mas tu é pastor. Pastor vive no meio das pessoas.
Mas o meu jeito de ser é um jeito, eu gosto de me esconder às vezes. Se deixar eu vou viver no mato. É verdade, minha mulher que me segura às vezes. Mas eu entendo não dos meus desejos, não das minhas vontades, mas eu entendo que é um desejo do Senhor. É a vontade do Senhor que eu me reúna com os meus irmãos, que eu seja intencional nisso, que eu visite, que eu seja visitado, que eu frequente um grupo, que eu cante junto, que eu me esforce. E se tem algo que eu tenho aprendido ao longo desses 11 anos de caminhada como crente, é o quanto isso foi importante para mim, o quanto isso lapidou o meu caráter, o quanto isso me forjou, o quanto eu aprendi ouvindo os meus irmãos, orando pelos meus irmãos, intercedendo um pelos outros. Durante muito tempo na minha vida eu estava ouvindo a pregação, e em alguns momentos eu tenho tido a oportunidade de pregar, mas eu sou desejoso muitas vezes de ouvir. Eu preciso ser ministrado, eu preciso estar nesse lugar, nesse ambiente de ser ministrado, de ser cuidado, de ser ensinado. Parte da vida da igreja é reunião. Reunião. Não parece que às vezes é meio monótono? Você não pensa assim, vou no culto de novo, vou esse sábado, vou próximo domingo. Como a gente prega expositivamente, já sabe até o texto que eu vou pregar semana que vem. Talvez alguns vão estudar o texto a semana toda, já vai saber o que vai ser pregado. Mas existe algo na reunião que é além do natural, que é além das coisas comuns, que é além da minha razão, do meu intelecto, daquilo que eu falo ou eu penso, porque Deus deixou claro que Ele estaria conosco. É uma promessa que quando nós nos reunimos, quando nós estamos como igreja, além de nós, o Deus da glória se manifesta entre nós. Quando você olha para o Antigo Testamento, e aqui é legal fazer uma correlação, a gente chama isso na teologia de meios da graça. Como Deus se manifestava graciosamente em meio ao povo. Quando você vai olhar para o Antigo Testamento, você vai ler isso, vai ter a questão do templo, vai ter a questão do tabernáculo, a reunião do povo do deserto, que era chamado, por incrível que pareça, no texto grego, de eclesia, igreja, era o mesmo entendimento. Como que Deus se manifestava diante deles? Quando a gente tem um tabernáculo, Deus descia com uma nuvem no templo, a graça de Deus pairava diante deles. Meus irmãos, isso acontece hoje na reunião da igreja. Na reunião da igreja, o Espírito Santo de Deus convence, muda os nossos corações, transforma o nosso senso, e nós devemos nos reunir. Mas eles se reuniam e perseveravam em oração. Em oração. A igreja obedece, a igreja se reúne e a igreja ora. Eu não tenho tempo suficiente hoje aqui para falar sobre oração, e talvez levaria mais tempo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Por que nós oramos? Por que você ora? Não, pastor, porque a Bíblia me orienta a orar, Jesus ensinou os discípulos a orar, deu a eles o Pai Nosso. Mas eu só vou abrir um pouco o leque, para tentar deixar a nossa mente um pouco mais instigada com isso. Diversas religiões oram. Religiões que a gente nem concorda. E eu não estou dizendo que a oração deles é certa, ok? Eu estou dizendo que nós, como seres humanos, há em nós esse anseio, eu falo tanto sobre isso, esse anseio pelo eterno, esse desejo intrínseco do nosso ser, que vai além do que eu estou aqui agora. Antes de me converter, às vezes eu achava que eu era meio louco, mas eu era mesmo. Eu achava porque eu não tinha um entendimento correto, hoje eu tenho certeza que eu era louco. Não que eu não seja um pouco. Mas eu pegava algumas vezes, madrugadas a fio, momentos, falando sozinho, comigo mesmo, como se tivesse uma voz que respondesse a todo tempo. E quantos de nós somos assim? Conversamos com nós mesmos, falamos com nós mesmos, porque nós somos, numa definição, é um nome mais técnico, mas vai nos ajudar, nós somos seres litúrgicos.
há em nós esse desejo de falar, de relacionar-se com algo que vai além de nós, que vai além da nossa compreensão, que vai além da nossa razão, do nosso intelecto, da nossa emoção, da nossa vontade, do nosso desejo. Há em nós esse senso, tanto no incrédulo como no crente. O problema é que o incrédulo, por vezes, não encontra esse lugar, e se deságua, e desperdiça esse senso, aonde não encontra alimento, aonde não encontra convicção, aonde não encontra respostas. Mas no crente, esse senso intrínseco que está em nós, esse desejo, encontra ou algo de comer, ou algo de beber. Essa fome, essa sede, essa angústia, esse anseio que há no ser humano, encontra razão na oração, porque Deus se relaciona conosco, porque Deus fala conosco. E aqui, de forma bem sucinta, eu não vou dar a nós 10 passos para a oração eficaz. Olha, você vai assim, você ora assado, você ajoelha, você faz isso, você faz aquilo. Não. A Bíblia nos dá algumas recomendações. Vá ao seu quarto, que está em secreto, feche. Sabe, busca esse ambiente. Um ambiente sucinto, um ambiente sossegado, um ambiente de tranquilidade. Tire a sua mente, sabe, de tantas coisas que nos atormentam. Conecte-se naquele momento com o Senhor, mas busque o Senhor. A oração nem sempre vai mudar o coração de Deus. Amém? Não vai mudar. Às vezes a gente vai orar para que alguma coisa aconteça, para que Deus intervenha em alguma coisa, e nem sempre acontece. Porque no fim a oração transforma o nosso coração, transforma o nosso entendimento, muda as nossas emoções, nos consola, nos convence, nos coloca no nosso lugar, porque quando nós chegamos diante de Deus e pedimos ao Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, que o teu reino seja manifesto aqui na terra como é no céu, que o Senhor me dê o pão nosso de cada dia. Quando eu observo que dentro da oração há um rei, há um Senhor, há um governante que quer me conduzir em amor a ser governado, a ser cuidado, a ser orientado, eu encontro na oração consolo, às vezes arrependimento, mudança de pensamento. A oração vai nos levar a esse lugar. Uma igreja que não ora é uma igreja com os seus dias de vida contados. Sabe, uma igreja que não só o pastor, mas a comunidade não se lança em oração. Sabe, não se lança em oração pelos líderes, não se lança em oração pelo amanhã, pelo futuro, pelo evangelismo, pelo crescimento da igreja, pelas ofertas da igreja, pelo cuidado com as crianças, por aquilo que envolve. Por quê? Porque o que nós fazemos aqui é impossível. Isso é uma convicção que eu tenho como pastor e que me atormenta, porque me diminui. Porque o que nós fazemos é impossível. Meus irmãos, nós não temos essa capacidade, não conseguimos mudar o coração das pessoas, sabe, transformar. Quem faz isso é Deus. E quanto mais nós confiarmos, quanto mais nós colocarmos, quanto mais nós sujeitarmos ao Senhor, mais tranquilidade e paz nós temos, mesmo que às vezes a gente não veja as coisas acontecerem, porque é da vontade do Senhor, é o Deus da glória. A igreja obedece, a igreja se reúne, e a igreja faz o que mais? O texto nos fala que de repente, Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas,
E Pedro diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Presta atenção, a igreja está reunida, a igreja obedeceu, se reuniu, começou a orar, e nitidamente, o texto nos indica isso, que eles estavam ou lendo a Escritura, ou meditando em parte nas Escrituras, ou trazendo à memória a Escritura. A igreja, ela se debruça em conhecer o que está na palavra. Parte principal da igreja é isso. Quando foram perguntados alguns reformadores no século XVI o que era uma igreja, falaram: olha, uma igreja ela é um lugar onde a pregação fiel da Escritura é realizada e os sacramentos, batismo e ceia, são realizados de forma ordenada, e mais à frente eles vão colocar a disciplina bíblica como algo parte da igreja. A igreja tem como pressuposto a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Isso é parte da igreja. Por isso que a igreja, ela precisa ter alguns fundamentos bem definidos. Olha o que o texto nos fala. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio do servo Davi. Olha o fundamento de Pedro. Pedro não estava dizendo assim: a Bíblia foi escrita há 1000 anos atrás, há tanto tempo atrás, por alguns homens que faziam parte lá de uma cultura, de um lugar, e a gente agora vai atualizar aqui. Não. Pedro tinha clareza teológica, que muitas vezes nos falta hoje, que a Bíblia, ela havia sido escrita, pré-determinada, determinada pelo Senhor, por meio do Espírito Santo. Isso deve ser um fundamento para nós hoje. Qual é o fundamento para nós? Que a Bíblia, ela é sim, inspirada por Deus. Deus soprou. Pastor, de que forma? Eu não entendo isso. Algumas coisas dentro da inspiração divina. Deus, Ele não tirou a personalidade, a vida da pessoa, a história, as coisas que estavam acontecendo, não. Ele se utilizou dessas circunstâncias para falar a sua palavra inspirada. E quando a gente lê esse texto que está em Timóteo, 2 Timóteo 3, que fala que Deus inspirou, Paulo está usando uma palavra grega, que é teopneustos, que é a mesma palavra quando lá no Jardim do Éden, Deus soprou o fôlego de vida sobre Adão, para que ele levantasse. Deus soprou vida por meio dos apóstolos, dos profetas, dos escritores do Antigo e do Novo Testamento, para que nós tivéssemos conhecimento de quem Ele é, revelação de quem Ele é. E esse é um cuidado que, quando a igreja, ela vem a público, seja por meio dos seus pastores, dos seus teólogos, e ela coloca a Bíblia como algo que é falível, que não é da parte de Deus, que não deve ser seguido e que não é correto, meu irmão, fecha as portas. Porque o que seria a teologia e a vida da igreja sem a Bíblia? O que seria da nossa vida cristã sem a Bíblia? O que seria dos nossos valores diante de Jesus, por exemplo, sem um texto como o Sermão do Monte, que não só os cristãos acordam com ele. Você vai ouvir, por exemplo, os estudos de Gandhi falava sobre o Sermão do Monte. Gandhi, que não tinha nada a ver com o cristianismo, que não adorava Jesus, mas lia o Sermão do Monte e falava: existem valores aqui, existem algo aqui que é extremamente importante. O que seria de nós sem isso? A igreja do primeiro século, nas suas primeiras reuniões, o que eles fizeram? Eles não tinham o Novo Testamento. Eles se voltaram àquilo que eles tinham, o Antigo. E Pedro vai citar aqui vários textos, por exemplo, de Salmos. E ele vai entender por meio da leitura bíblica o que Deus estava direcionando eles naquele momento. Muitos de nós
têm dificuldade de entender a direção de Deus, porque não compreendem o que Deus falou por meio da sua palavra. Muitos tomam direções erradas, ou nem tomam direções, ficam apáticos, passivos, porque não conhecem a palavra de Deus. Pedro, junto aos irmãos, entendeu sobre Judas. Quando a gente fala sobre Judas, às vezes a gente é um pouco, taxativo, a gente já lê o texto e a gente já sai bravo com Judas, xingando Judas. Obviamente o que ele fez foi péssimo. Judas vacilou, amém? Mas esses homens andaram 3 anos com ele. Quando você lê, essa semana e semana passada eu li os 4 evangelhos. Eu estou lendo numa Bíblia cronológica que junta ali os textos, é bem legal, um dia eu te mostro lá. Em nenhum momento nos evangelhos, a não ser no final, que ficou claro que Judas era o traidor. Obviamente que em alguns textos vão falar, Judas, aquele que viria a trair. Mas quando chega no fim da história, que eles estão lá no cenáculo conversando, e Jesus fala, um entre vós vai me trair. Eles começam a se perguntar, não sou eu, é você, não sou eu. Judas era alguém participante, o texto vai nos dizer. O texto fala que ele foi contado como um dos nossos, e teve participação nesse ministério. Imagina que num grupo de 12 pessoas, às vezes a gente tem uma família de 12 pessoas, 12 amigos, 12, de repente uma pessoa, depois de 3 anos, dá uma louca, realiza algo e se mata. Você tem entendimento como isso foi difícil para eles? Isso não foi uma coisa simples. Ninguém gosta de ver alguém tirando a sua vida. Seja uma pessoa que nós gostemos ou uma pessoa que a gente não tem afinidade. Quando a gente ouve sobre isso, geralmente isso nos impacta. Isso deixa o nosso coração apertado, isso mexe com nós. Meu irmão, isso aconteceu na igreja no 1º século. Alguém que estava junto com eles. Alguém que foi contado com o ministério com eles. Mas a forma como a igreja reagiu foi, se voltaram às Escrituras. E ali eles entenderam que Deus, que era necessário que se cumprisse. Que estava escrito. Que era claro, Salmos falava sobre isso. E de repente Pedro também encontra o texto e fala para eles, olha, que outro ocupe o seu lugar. E esse texto está em Salmos 109, depois você pode lê-la. O texto, hoje ainda eu li ele. O texto vem contando algumas coisas de profecia acerca do futuro, sobre o traidor, e o texto orienta. E Pedro, então, tem a compreensão, por quê? Porque eles se reuniam, porque eles oravam, porque eles liam a Escritura, porque eles viviam aquilo que eles foram chamados para viver, e eles souberam entender o que Deus estava orientando a eles. E dentro disso, logo eles tomaram a decisão, ao falar, então nós vamos escolher alguém, e olha que interessante, não era qualquer um para se tornar um apóstolo. Para ser um apóstolo, aqui nós temos algumas marcas. Alguém que está conosco desde quando Jesus foi batizado, alguém que viu Jesus, que andou com ele, que viu o ministério de Jesus, que viu Jesus ressurreto e estava conosco vendo Jesus elevado aos céus. É difícil de ser apóstolo diante dos padrões bíblicos. Mas eles olharam para a Escritura e para quê? Para a experiência dele que eles tiveram até ali, isso se tornou Escritura, eles determinaram, é dessa forma. Então eles escolheram 2 nomes, colocaram na mesa lá, e aí tiraram sortes. Esse texto me confronta, falou assim, cara, como é que eles tiraram sortes, pegaram a moeda, fizeram cara e coroa, ali, na hora. Mas relendo o texto, e lendo alguns comentaristas, fica claro que a escolha de um apóstolo é de Deus. Deus escolhe um apóstolo. Eles colocaram na mesa aquilo que eles entendiam que eram os valores, que era a forma que deveria ser um apóstolo. Acharam 2 nomes e falaram, Senhor, Tu conheces. Isso não se repete no Novo Testamento. Por quê?
Porque a continuidade do Novo Testamento vai nos dar vários outros parâmetros e valores para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Portanto, meu irmão, não fica jogando a moeda para cima. Senhor, eu vou para a esquerda, vou para a direita. Não. Hoje nós temos o quê? Nós temos a Escritura. Nós temos a palavra de Deus. Judas abandonou o ministério. Por isso que ele foi substituído. Nenhum outro apóstolo que foi morto foi substituído. Tiago foi morto. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que Tiago morre logo no começo. Logo no início. Tiago não foi substituído. Por quê? Porque ele não abandonou o ministério. Deus o levou. Por isso ele não foi substituído. O colégio apostólico era esses homens. E a igreja obedeceu, se reuniu, orou, leu as Escrituras e tomou decisões. Uma das coisas mais difíceis na igreja é tomar decisões. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é tomar decisões. Decisões são difíceis, não é verdade? Tem situações que é muito complexo. E esse texto está nos narrando essa sequência lógica da igreja do primeiro século, que foram jogados pelo Senhor no bom sentido, agora nisso. E o texto nos fala que era necessário que escolhamos. Eu quero, indo caminhando para o final, aplicar isso um pouco à nossa vida. Nós fazemos escolhas, não é verdade? Nós fazemos escolhas diariamente, tomamos decisões todos os dias, e talvez uma das nossas maiores lutas é: como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como entender o que o Senhor está me orientando? Como tomar decisões segundo a vontade de Deus? Eu até trouxe um livrinho aqui, eu vou só mostrar para vocês rapidamente. Eu já indiquei ele outras vezes. A capa está horrível, né? Parece que eu pisei em cima, né? Somos todos teólogos, é um livro bem legal. E dentro da teologia, você tem uma matéria que se chama a vontade de Deus. Eu não vou tentar ser tão teólogo, vou tentar ser mais prático, porque nós queremos conhecer a vontade de Deus, não é verdade? Nós nos deparamos com circunstâncias, com necessidades, com lutas da nossa vida, e a pergunta é: o que Deus quer que eu faça? Quantos de nós nunca toparam de frente com esse dilema? O que Deus deseja de mim? Qual é a direção que eu tomo? O que eu faço além daqui? E a vontade de Deus, ela é apresentada dentro da teologia de três formas. Há uma vontade de Deus decretiva. O que é a vontade de Deus decretiva? Deus decretou e não muda. Presta atenção. Pedro entendeu, era necessário que se cumprisse a Escritura acerca de Judas. Era a vontade decretiva de Deus. Deus havia decretado, gostando nós ou não, entendendo nós ou não, compreendendo nós ou não, Deus havia decretado isso ao longo da eternidade. E Deus decretou diversas outras coisas. Por exemplo, Deus decretou que seu filho haveria de morrer na cruz. Isso mexe conosco. Deus decretou. Jesus sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Jesus tinha clareza disso. Antes dele morrer, ele já tinha falado várias vezes para os seus discípulos: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue na mão dos mestres da lei, e seja torturado pelos gentios, morto e ressuscite ao terceiro dia. E os discípulos falaram, os discípulos não entendiam. Fala assim, cara, como é que ele está falando de algo que... O que ele está falando? Pedro brigava com Jesus. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Eles não entendiam os decretos de Deus, eles lutavam com isso. Não lute contra os decretos de Deus. Não lute. Por exemplo, o texto bíblico nos fala que a fé de muitos se esfriaria nos últimos dias, e seriam levantados vários mestres para si mesmo, que fariam milagres, fariam um monte de coisa, enganando a muitas pessoas.
Isso foi falado há 2000 anos atrás. Decreto divino. Você entende? Decreto divino. Nós não gostamos. Eu às vezes olho algumas coisas e falo assim, Senhor, loucura? Mas estava escrito, foi falado, foi orientado. A gente vê no livro de Apocalipse, essa semana eu li Apocalipse, você vê nitidamente, falando que nos últimos dias haveriam guerras, terremotos, pandemias e diversas outras coisas que aconteceriam nas nações. E a gente olha às vezes para isso e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Os decretos divinos cronológicos na sua história, dia após dia, se mostrando reais aos nossos olhos. Meus irmãos, quando você lê os evangelhos, em especial Mateus, ele cita diversos momentos para que se cumprisse a Escritura. Para que se Jesus, aconteceu isso com Jesus e transpassou a lança para que se cumprisse a Escritura. Para que se cumprisse a Escritura. O que Mateus estava querendo dizer? Por que Mateus é tão enfático nisso? Ele como um judeu, conhecedor da lei. Mateus estava dizendo tudo o que aconteceu. Jesus cumpre mais de 270 profecias. Aonde ele nasceu, aonde ele morreu, a forma como ele morreu, ser transpassado, o nome que ele receberia, profecias de 600, 700, 900 anos antes. Por quê? Porque a gente não tem um Deus perdido. A gente não tem um Deus que está tipo assim, ó, que legal, vou fazer isso aqui agora. Um Deus que muda. Sabe, um Deus que começou de um jeito e vai fazer de outro. Sabe o quanto é importante para nós ter um Deus imutável? Às vezes a gente não sabe disso. É porque nós, qual que é a grande crise nossa, da humanidade? Qual é? Instabilidade. Nós somos instáveis. Hoje a gente gosta do verde, amanhã a gente gosta do amarelo, hoje a gente usa essa roupa, amanhã a gente usa outra. Hoje a gente está nessa igreja, amanhã a gente está na outra, hoje a gente está... Cara, nós somos, perdão da palavra, eu estou me incluindo junto, nós somos loucos. Né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Vai olhar as suas fotos de 15 anos atrás. Olha as fotos do teu pai, de 20 anos atrás. Sabe, olha as coisas que... Cara, a gente muda muito. Nós precisamos de um Deus que não muda. Ter um Deus que não muda é a nossa segurança, é a âncora da nossa alma. É um lugar onde eu posso olhar em meio ao dia triste, em meio às fadigas, em meio às dores, em meio à incerteza, em meio à incerteza econômica, em meio à incerteza sentimental, em meio à incerteza profissional, em meio ao cotidiano que nós vivemos assim. Eu posso olhar e falar, nele está o meu lugar seguro, nos decretos do Senhor, que serão realizados. Há então uma vontade de Deus decretiva. E quando eu vou tomar decisões na minha vida, eu preciso entender aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou que aconteceria, aquilo que Deus deixou claro. Por exemplo, o mundo em que vivemos, ele não está largado ao fracasso, não está perdido, não é verdade? A Bíblia fala que Deus está cuidando, mas que Deus um dia há de retornar e estabelecer novos céus e nova terra. Portanto, o meu olhar para o mundo tem que estar sempre dentro desse parâmetro. Falou, olha, está meio bagunçado mesmo, mas não está totalmente perdido, mas um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Isso me traz consolo. A minha vida com Jesus, a minha vida de piedade, a minha vida de oração, ela não está sustentada só no aqui e agora. Ela está sustentada no que há de vir. Isso é um decreto do Senhor. Um dia Ele vai retornar e vai nos levar junto com Ele, para vivermos com Ele eternamente. E aquilo que vivemos agora é como um sopro. Nós somos como, o que a Bíblia nos fala, somos como uma planta que nasce no mesmo dia e vem o sol e seca e desaparece. É breve a nossa vida aqui, é breve. Perto da eternidade é como nada. Isso é um decreto do Senhor. Quantas pessoas, por não conhecerem a vontade de Deus decretiva, tomam decisões
totalmente equivocadas. E há uma vontade de Deus, que nós chamamos da vontade de Deus preceptiva. O que é a vontade de Deus preceptiva? Eu não consigo ler a mente de Deus, gostaria, mas eu posso ler o que a mente de Deus inspirou os autores bíblicos a escreverem. Eu não consigo, por vezes, ter, e gostaria, de ter um diálogo audível e falar: Senhor, o que eu faço? Mas eu tenho as Escrituras que me dizem o que eu devo fazer. Quando eu estou no meio de ser um homem sábio e ser um homem insensato, uma mulher sábia, uma mulher insensata, eu estou perdido em meio a isso, eu tenho o livro de Provérbios, que me dá valores, e diz que o homem sensato é aquele que teme ao Senhor, ou seja, é aquele que nas suas decisões e nas suas direções há o temor do Senhor como fundamento. Há uma base para as decisões dele. A sensatez não está em ser um homem muito bom e inteligente. Não que não seja bom ser bom e inteligente, mas a sensatez está no temor do Senhor. Que por vezes muitos homens que se dizem bons e inteligentes estão longe de serem sensatos. Porque o temor do Senhor não bateu nem na porta deles. Você percebe que Deus desejou dar a nós algo que nós possamos conhecer. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Abre lá 1 Tessalonicenses 4:3. Paulo está falando sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós nos perguntamos: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é? O texto nos fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santificados, é que nós nos separemos, é que nós voltemos os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa vontade para o que o Senhor instrui, para que sejamos semelhantes a Ele, para que venhamos nos parecer com Ele. A vontade de Deus para você, presta atenção, é que você se assemelhe ao Filho dEle. Para isso você vai precisar conhecer o Filho dEle. Para isso você vai precisar se sujeitar ao Filho dEle. Para isso você vai precisar entender que o Filho dEle é o Rei e o governante de toda a terra. A vontade de Deus para nós é essa. Mas qual é a grande luta nossa? A grande luta nossa, abre lá em Deuteronômio 29:29. A grande luta nossa, nós queremos saber a vontade de Deus que não cabe a nós. Qual é a vontade de Deus que não cabe a nós? As respostas do amanhã. Eu quero saber o futuro, não é verdade? Quando você pensa na vontade de Deus, o que vem na tua mente? Olha, eu quero saber se eu vou para o emprego X ou para o emprego Y. Eu quero que Deus me fale. Eu quero saber se eu caso com a fulana X ou com a fulana Y. Eu quero que Deus me diga agora. Eu quero saber se eu torço para o Cruzeiro ou para o Atlético. É difícil. Eu quero saber se o meu time vai ganhar amanhã. Porque eu quero apostar. Eu quero saber o futuro. E olha que Deuteronômio fala para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas, a vontade oculta de Deus, não pertence a nós. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós somos barro, somos necessitados, temos dificuldades, temos lutas. Pastor, mas eu quero saber, eu quero que Deus me fale. Quer um conselho? Espera no Senhor. Você não tem certeza, você não consegue entender, você acha que você está em dúvida acerca disso? Não decida.
Espere até amanhã e talvez a vontade de Deus vai ser revelada e você vai entender. Saiba esperar. Muitos de nós não sabem esperar. Muitos de nós querem jogar a moeda, querem fazer uma oração: Senhor, se a cortina mexer agora, é para mim tomar essa decisão. Daí abre o olho e assopra. Na verdade, Deus sabe, viu? Tem muita gente que já fez isso. Talvez não dessa maneira. Não é verdade? Deixa eu falar algo para você. Eu conheço essa luta. Eu conheço essa luta. Eu sou pastor. Sabe, eu quero saber se a gente planta mais uma igreja ou não. Se a gente abre um GP ou não. Se eu levanto esse líder ou não. Se eu faço isso ou não. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber se eu coloco meu filho na escola X ou não. Se eu leio esse livro ou não. Se eu faço isso ou não. Se eu dou esse passo ou não. Se eu troco de carro ou não. Se eu troco de casa ou não. Isso é parte da nossa vida. Mas muito disso são coisas encobertas, que pertencem a Deus. Não pertence a nós. E Deus, em sua misericórdia, em sua graça, às vezes nos ajuda. Não é verdade? Porque às vezes a gente fica insistindo tanto, fala assim: não, eu vou falar um pouquinho. Mas não é um padrão. Não é comum. Sabe qual é o padrão? Sabe qual é o comum? Comum é o que os discípulos viveram. Eles tinham um dilema, eles tinham um problema, eles tinham uma situação, eles tinham que escolher. O que eles fizeram? Eles foram na Escritura, eles viram os valores, eles se reuniram entre irmãos, com mais homens, mulheres, sábios, e eles perguntaram uns aos outros. Eles chegaram ali, ó, é assim, é Matias e é isso aqui. E obviamente ali nessa questão apostólica, eles colocaram a decisão diante do Senhor, mas eles decidiram. Sabe, talvez você tenha alguns dilemas na sua vida. Bem-vindo ao time. Você não está sozinho. Sabe, você não está sozinho. Todos nós temos que decidir. Todos nós. O que você deve fazer em meio a isso? Saiba os princípios. Saiba os valores. Sabe, olhe para a Bíblia e fala assim: ok, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso mudar de trabalho, ou eu tenho o trabalho X ou o trabalho Y, ou eu tenho uma situação. Como eu vou decidir? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar os princípios. Entenda isso. E talvez ainda não vai ter a solução, mas se você tomar a decisão sustentado nos princípios e no fundamento, você não vai estar fora da vontade de Deus. Você não vai estar. Mesmo que aquilo amanhã se mostre que mudou. Quantas coisas da nossa vida mudam? Ou você acha que nada na sua vida vai mudar? Talvez mudou porque era a vontade de Deus mudar. Porque Deus determinou e mudou. Ah, então eu escolhi errado. Não. Se você obedeceu aos mandamentos, se você colocou os princípios e os valores de Deus, se você queria honrar a Deus e glorificar a Deus com aquela tua decisão, meu irmão, você não estava fora da vontade de Deus. E talvez a vontade de Deus era mudar. Descanse nisso. Descanse nisso. Esses homens souberam buscar a vontade de Deus. E a minha pergunta para você é: você sabe buscar a vontade de Deus? Você já tomou uma decisão por Deus? Você vive o cristianismo como alguém que está numa esfera ao redor de Deus, e você usa Deus na sua vida? Você vem na igreja hoje porque você quer, não, eu preciso de uma palavra, preciso de alguma coisa, preciso mudar isso aqui, preciso aquilo lá. Deus, ele é o centro da sua vida? Ou você é o centro e você utiliza Deus ao redor da sua vida para resolver a sua vida? Quero te falar uma coisa: se Jesus é isso para você, você não decidiu por Ele. Você o acolhe quando é conveniente, quando é bom, quando é legal. Mas essa não é a decisão que a gente tem que tomar por Jesus. A decisão que a gente tem que tomar por Jesus é uma decisão de não voltar atrás.
Porque aquele que coloca a mão no arado não retrocede, não volta atrás. A decisão por Jesus é como uma resposta dos discípulos, que Jesus perguntou: vocês não vão embora junto com esses discípulos, essas pessoas que foram embora? Para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? A decisão por Jesus não é uma decisão para essa semana, não é uma decisão para resolver os problemas do meu trabalho, do meu casamento, da minha vida. A decisão por Jesus é uma decisão para a eternidade. Não é para resolver pequenos problemas, é para mudar a minha história. Essa é a decisão por Jesus. Feche teus olhos no seu lugar. Sabe, eu quero te convidar essa noite. Talvez você ouvindo tudo isso, você se encontrou como alguém que não tem Jesus como um Senhor. Tem Jesus como um amigo. Tem Jesus como um mestre. Tem Jesus como um bom homem. Mas grande parte da sua vida você viveu por si mesmo, tomando as suas decisões. Talvez hoje você precise tomar a decisão. Muito provavelmente, o próprio Espírito de Deus já esteja falando ao seu coração que você precisa dele, que ele é o mais importante para você. Talvez hoje seja o dia de você responder a ele. Todos de olhos fechados e cabeça baixa, repita comigo essa oração no seu lugar. Senhor Jesus, eu preciso de ti. E hoje, eu decido no meu coração servir ao Senhor, me dedicar ao Senhor e ter ao Senhor como o meu Rei e meu Salvador. Muda a minha história, muda a minha vida, perdoa os meus pecados e me ajuda a te conhecer. Espírito Santo de Deus, transforma o meu coração, me dá uma nova vida e me faz ser um filho de Deus. Esse é o meu pedido e a minha oração no nome santo de Jesus, amém. Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Se você fez essa oração pela primeira vez e você entende que hoje você está decidindo pelo Senhor, levanta uma das suas mãos no seu lugar, eu quero orar por você. Todos de olhos fechados e cabeça baixa, não precisa ficar com vergonha, muitos de nós já fizeram isso. Se você tomou essa decisão, levanta uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero orar por você. Amém. Vamos orar juntos. Ó Jesus, obrigado. Obrigado por o Senhor nos deixar claro que precisamos de Ti. Tu é a nossa melhor decisão. Não há nada mais importante para o nosso coração e para a nossa alma do que servir a Ti, amar a Ti e desejar o Senhor por toda a nossa vida. Mas sabemos que para isso precisamos de Ti. É o Senhor quem insere no nosso coração tanto o querer quanto o realizar. Transforma o nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dá uma salva de palmas no seu lugar. O texto que a gente leu em Deuteronômio 29, dá um conselho ao povo, para que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Presta atenção nisso. Aquilo que Deus revelou, por exemplo, aquele povo que estava ali prestes a entrar na terra prometida, não era só para eles, não era só para a vida deles. Tudo aquilo que você tem conhecido do Senhor, tem aprendido do Senhor, aprenda a falar a outras pessoas, seja aos seus filhos, seja aos seus familiares, seja aos seus amigos, seja ao seu cônjuge. Deus nos revela e nos enche, não para que a gente seja uma bacia cheia, mas para que a gente transborde, sabe, para que a gente seja a oportunidade de transbordar na vida daqueles que talvez não ouviram